Igreja, fique de pé, estenda as suas mãos em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, graças te damos, Pai, pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor, te louvando e adorando, Pai, o teu santo nome. Nesse momento, Pai, nós oramos pela vida da pastora Glaucia, que se dispôs a estar aqui, Pai, para trazer, Deus, a palavra do Senhor, que já tem ministrado no coração dela. Que nesse momento, Pai, tudo que ela falar, Deus, que venha ser por condução do teu Espírito Santo. Que venha, Deus, ser lançado no coração da tua igreja, Pai, como uma semente em terra fértil. Em nome de Jesus, que nossos corações possam estar abertos, os nossos ouvidos sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, abençoe a pastora Glaucia, abençoe a sua família. Em nome de Jesus, amém. Graças a paz do Senhor, amém? Todos prontos? Aperta os cintos! Amém? Sem delongas, por favor, abram em Salmo 126. Peguei! Salmo 126. Mas nós vamos ler Neemias também, amém? Mas tem a ver, é uma palavra profética, tá? Uma palavra que o Senhor liberou no meu coração no final do ano passado. E passei para algumas irmãs que eu tive contato. Falei assim, irmã, Salmo 126 esse ano, tá? Do ano de 2026, até combina, né? 2026, 126. Isso eu só confirmando. No Melhor Idade, quem estava aí, no Melhor Idade, 126 Neemias, lembra? Não é a mesma palavra, mas tem uma conexão. Então, vamos ler o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leite dos ribeiros no deserto. Em tradução fala, o deserto do Negueb. Aqueles que semeiam com lágrima, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aleluia! Podem se sentar. Já podem abrir Neemias 4. Quero pedir perdão, ontem eu não consegui vir, fiquei parada, eu tinha um posicionamento a 0,40, para quem não sabe, a minha loja no Eldorado. E eu chegar aqui 10 para as 9, fiquei chateada, até chorei, mas tudo bem, Deus no controle. Então eu peço perdão pela ausência da campanha, porque a gente tem que ser fiel até o fim. Amém? Bom, o Salmo 126, ele é um salmo do povo de Israel saindo do cativeiro. Neemias foi a terceira leva. A primeira leva foi Zorobabel, a segunda leva foi Esdras e a terceira Neemias, sabia? Essa é alguma leva do povo de Israel. Quando o salmista escreveu o Salmo 126, não fala qual cativeiro, mas nós suspeitamos, historiadores falam, que é uma leva da Babilônia, provavelmente. Mas eu acho que é a primeira leva. Por quê? Quando você tem uma notícia, estou saindo do cativeiro, estou saindo... Vou dar um exemplo prático, um presidiário. A pessoa está lá no presídio de 30 anos. Pensa bem. Falou, você está livre hoje. O cara redimiu, arrependeu. E ele está livre. Você está livre. A boca dele se encheu de riso. Ó, liberdade, uhul, né? Nossa, eu estou muito feliz. Mas pensa bem, uma pessoa que ficou presa 30 anos, na hora que ele volta para casa, o filho que estava com 2 já está com 32 anos, a esposa talvez nem esperou ele. A casa toda desarrumada, não é? Então, no Salmo 126, ele começa com o coração cheio de esperança. Quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu tenho profetizado esse salmo, eu fiquei como quem sonha. A minha boca se encheu de riso, os meus lábios de louvor, e se dizer para as nações, né? Grandes coisas que tem Senhor por eles. Eu digo sim, grandes coisas que tem Senhor por nós, ponto. Só que quando se dá de cara com uma restauração igual Neemias começou, trabalhosa desse jeito, vem a realidade. Tem um
texto do Luiz Saião, quem quiser eu passo para ele, veio para mim a semana passada, eu falei, meu Deus, isso tudo a ver com a pregação. Nós temos dois tipos de milagre. O milagre súbito, de repente, tipo, uau! Que não é tão de repente, que às vezes você está esperando antes, mas ele chega de repente, né? E o milagre processual, que tem acontecido aqui em Neemias. O milagre processual é aquele árduo, é o milagre que dá trabalho, é o milagre que, quando o salmista fala assim, aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Às vezes, meu irmão e minha irmã, a lágrima não é só de dor, a lágrima é para irrigar uma terra seca que um dia vai nascer um milagre, sabia? Então, Neemias, ele está no final desse salmo. Aqueles que semeiam com lágrimas, porque nós vamos para Neemias 4, tá isso? Quando a gente vai para Neemias, ele teve a notícia, eu não vou falar assim, não sabe de saber de Neemias, né? Eu acho que vocês não estão lendo não, né? Eu suspeito que não, está escutando. Mas quem? Depois vocês leem para nós e passar a campanha, medita. Neemias teve a notícia, Neemias tinha o sentimento que a nossa igreja tem, pertencimento. Ele não nasceu em Jerusalém, como o pastor Marcos pregou, ele não nasceu em Jerusalém, mas ele tinha um sentimento de pertencimento. Minha cidade está destruída. José, o historiador, ele fala que pessoas estrangeiras entravam na cidade e matavam pessoas. Diz que a história era pior ainda, a Bíblia não relata essa história, o historiador fala que matavam pessoas, que roubavam as lavouras. Então a cidade estava destruída, estava sem muro. Muro significa proteção. Então, Neemias soube da notícia, igual todo mundo sabe, tomou o posicionamento de restaurar. Então, Neemias 4, o tema hoje é desafiando limites, né? O povo de Deus tem um desafio, gente. Não tem como você se envolver com Jesus da cruz e passar despercebido pelos inimigos de Deus. Não tem como. A partir do momento que você tem a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, você não passa despercebido pelo inferno. Não passa. Primeiro inimigo, inferno, diabo, o inimigo Satanás e seus demônios, né? Nós temos 3 inimigos. Segundo, o mundo. Com toda licença, evangelista Rodrigo, vou falar do seu. Ele chegou aqui, eu cheguei outro dia na igreja, ele é Uber e ele é evangelista. Ele falou assim, foi uma passageira que começou a pregar, né, para ela, não, eu sou cristã, minha família toda é crente, e eu não quero, eu falei isso mesmo, né, ele falou, eu não quero igreja, eu quero o mundo, porque o mundo é muito gostoso, é isso mesmo, é prazeroso, eu não quero. E ele perguntou, se for para o inferno? Tô nem aí, né? No último momento, eu posso ser salva. Bom, isso é a misericórdia de Deus. Isso é Deus que resolve. Eu acho que Ele olha bem o coração da pessoa. Enfim. Então nós temos 3 inimigos. O diabo, o mundo e a Gláucia, eu e você. O seu maior inimigo é você mesmo. Sou eu. É a minha carne. A Gláucia luta, tem que lutar contra a carne dela todos os dias. Todos os dias. O nosso eu, a nossa vontadezinha, o nosso achismo, não é? A gente gosta muito de dar opinião, a gente gosta muito de dar o pitaco, mas às vezes não pergunta para o nosso amigo Espírito Santo. Mas, vamos lá, Neemias 4. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Então, o inimigo é sarcástico,
o inimigo não é bom. O inimigo não tem dó de ninguém. Às vezes a gente tem os nossos momentos bonzinhos, mas a gente tem o nosso momento, às vezes, né? E a gente não é muito legal. Mas o inimigo não tem dó de você não, tá? Não tem dó da sua família, não tem dó nada. Ele te menospreza, ele é sarcástico. Você viu que os inimigos de Neemias falaram assim, na hora que ele viu que ele começou, deixa eu falar, a partir do momento que você dá um passo para Jesus, você está fazendo essa campanha, está fadigado, é cansativo, fala a verdade, está todo dia aqui à noite na igreja, cansativo mesmo, sabe? Mas assim, Deus está vendo cada lágrima que você está semeando. Mas o inimigo, ele está se levantando, claro. Você acha que ele vai ficar feliz de você sair do seu filminho lá à noite, da sua pizza de sábado à noite, sabe? Ele não está satisfeito. Você está se posicionando. Eu e você, nós estamos, eu sou a primeira, nos posicionando. Então o inimigo é sarcástico, ele vai querer lutar. Mas Neemias, ele era um cara resiliente. Ele era destemido. Então, ele se fazia de surdo. O povo tinha 3 pessoas aqui, tipos de pessoas. A Bíblia tem modelos, tá? Tipo assim, a gente ama Davi, né? Mas não gosta de Saul. Mas às vezes a gente é Saul e não é Davi. A gente ama Esther e não gosta de Vasti. Mas às vezes a gente é Vasti e não é Esther. Nós somos assim. Então nós temos modelos que às vezes nós somos parecidos com algum personagem no momento, nunca é fixo, mas às vezes tem. Existem sambalates, sim, às vezes dentro da igreja. Existem gente que dentro da sua empresa que vai tentar lutar contra você, que vai na contramão mesmo, vai tentar que aqui você não vai. Mas quem é você para conseguir isso? Quem é você para conseguir esse cargo? Quem é? Quem é? E às vezes a pessoa que às vezes está fraca, ela cai na armadilha do inimigo, escutando a voz do inferno, porque o diabo, ele vai precisar de um hospedeiro. E vai usar uma pessoa, vai usar uma boca. Não significa que a pessoa esteja endemoniada, mas naquele momento ela deu brecha para o diabo usar a boca dela. Então nós temos que ser resilientes como Neemias. Ele se levantou para superar limites, o limite da oposição. E para você superar uma oposição, você tem que ser muito forte em Deus. Aí que entra a nossa identidade em Cristo. Você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. Você é filho, eu sou filha, você é filha. Nós somos filhos de Deus. Quem já assistiu Matrix aí? Matrix tem uma cena, porque tem um livro, tem a pílula azul e a pílula vermelha. Ele tipifica Cristo, né, o livro? E no início, o Morfeu, que é o líder, treina ele no jiu-jitsu. Cadê o Rafael? Treina ele. Quem lembra dessa cena do treino fala assim, ó. Alguém lembra? O Morfeu fala assim pro Nilo. Parece até muita pretensão, mas ele fala assim, não pense que é, saiba que é. Quando você sabe que você é filho e filha de Deus, meu irmão, não tem nada para o inferno. Não tem. Não vem aqui não, porque nós é aroeira. Aqui não, pica-pau, nós é aroeira. Não vem não, você tem que ter um discernimento. Eu tenho que ter um discernimento para ver que o inferno está se levantando a partir do momento que eu estou me posicionando na presença do Senhor. Na reconstrução, como nós falamos no Salmo 126. Às vezes a reconstrução ela vem com lágrimas mesmo. A gente tem que ser forte. A gente tem que ser forte. Gente, não existe nem de super-herói, como diz a pastora Joelma. Bota o PR na frente, você vai ver como é que a luta vai aumentar. Vai sair, não deve provar de novo. Você não sabe os nossos bastidores. Às vezes é com lágrima mesmo. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores, amém? Então, Neemias, ele era muito estratégico. Você pode, esses 12 dias, às vezes numa pregação você guarda 30%, eu guardo 30%, mas você vai, essa parte você vai ter que guardar. 4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoa os seus pecados, nem pagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Isso aqui foi uma oração de Neemias. Neemias, ele fez 2 orações cumpridas no livro dele e 7 orações curtas. Neemias, ele era muito estratégico. Isso aqui, na hora que ele viu a afronta do inimigo, ele orou. Você já teve alguma situação? Acredito que todo mundo. Você precisava de uma resposta na hora?
Neemias não conhecia, mas já tinha o Espírito Santo. Mas você olha e fala: Espírito Santo, me ajuda aqui nessa situação. Alguém já orou assim na hora? É isso que ele fazia. Gente, guarda isso. Neemias era um homem de oração. Ele era um homem que conhecia Deus. Ele era um homem de jejum. Se você jejua até meio-dia na segunda-feira, jejua até 3 horas. Começa a jejuar até às 18 horas. Jejua 24 horas. Mas vai buscar o Senhor até quebrar essa carne aí que às vezes a gente não consegue quebrar. A nossa carne grita, tem hora. E para quebrar a carne, para escutar a voz clara do Espírito Santo, é oração e jejum. Tem dia que a Glaucia fala assim: vou jejuar hoje não. O Espírito Santo jejua, hoje você vai precisar. Tem dia que a gente nem planeja jejuar, mas eu vou falar: Senhor, eu estou achando que eu tenho que jejuar hoje. Então, já entro, nem planejo. Até tomei café, mas eu não almoço. Às vezes não janto. Não sei, você vai de pouquinho em pouquinho, pra você não passar mal. Mas Neemias, o segredo dele era oração. Quando ele estava triste perante o rei falou assim: por que você está triste? Ele orou. A palavra fala assim, Neemias 1: e eu orei ao Senhor. Só isso ele deve ter orado na mente. José fala assim, que ele falou assim, esse é o historiador, falou assim, que ele pediu palavras persuasivas para o rei se agradar dele. Às vezes você tem que ser direto mesmo: Senhor, me ajuda nas palavras aqui com o fulano, que eu preciso entrar nesse emprego. Vou dar um exemplo. Me ajuda aqui que eu preciso dar uma resposta ao meu chefe agora. Então, gente, o povo de Deus tem que ser gente de oração, sangue quente, pra cima. Neemias, ele era sangue quente, por isso que ele era forte. Ele orava, fez 7 orações curtas. Tem que ter uma oração de comunhão, sempre. Oração não é cumprimento de agenda, não. Ah, hoje eu orei, estou bem na fila. Não. Oração é comunhão, relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Fecha a porta do seu quarto. Meu quarto é minha varanda. Eu acordo mais cedo, eu gosto de orar, conversar, tomar café com o Senhor. Eu oro, assim, um pouco mais. Durante o dia, no trânsito eu preciso, se eu não tenho mais paciência, é no dia a dia, é um relacionamento contínuo com o Senhor, amém? Não é esse negócio de religião: hoje eu orei, eu estou bem na fita. Não, é um relacionamento contínuo, sabe? De manhã, à tarde, à noite. Tem aquele momento no secreto, mas o momento que você precisa, como Neemias, várias vezes ele orou aqui, orações curtas de emergência. Vamos chamar de oração SAMU? SAMU, Senhor, te ajuda agora, oração SAMU. Então, ora, Senhor, seja dependente total. O segredo de Neemias, que ele era dependente do Senhor, amém? Então, nós vamos chegar aqui ao ponto, antes que a hora passe. Nesse meio tempo, fomos reconstruir o muro até que toda a sua extensão chegamos à metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalat e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os separos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejavam atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para proteger. Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais o inimigo fica furioso. Mais ele fica furioso. E muita gente perde batalha nesse momento, porque não persevera, acha que não vai dar certo, acredita na mentira do dia. Mas nessa noite, o Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite. Fala: continue a orar, continue, mesmo que pareça impossível, mesmo que o inimigo ele fale assim, está fechando brecha, ele começa a ficar furioso. Aqui ajuntaram-se todos, ajunta o inferno aqui, ó. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém. Às vezes o inferno todo se ajunta para me atacar e para te atacar. Mas olha aqui o que aconteceu. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiríamos reconstruir o muro. Gente, quero parar aqui. Antes de reconstruir o muro, sabe o que tinha em Jerusalém? Entulho. Eu estava pesquisando a muralha antiga.
ela tinha em média 12 metros, a 10 a 12 metros de altura. A Bíblia não relata isso, mas 10 ao que e aí me falou, 10 a 12 metros de altura. Sabe quanto que ela tinha de largura? 4 metros. De espessura, eu anotei aqui, ó, de espessura, na base 3 metros. A muralha era gigantesca. Nabucodonosor chegou lá e destruiu, botou fogo, queimou, derrubou. Vocês acham que estava bonitinha a cidade, os muros para reconstruir? Não, estava cheio de entulho, pedra pesada, dificuldade. Antes de reconstruir, tem que tirar o entulho. Nessa noite, o Espírito Santo me trouxe aqui para falar: temos que tirar o entulho. Antes de construir a muralha, pastora Glaucia, o que é entulho? Entulho é tudo que não está prestando na minha e na sua vida. Seja um pecado, seja uma dificuldade, seja uma incredulidade, todo entulho tem que ser tirado, porque não se reconstrói diante de ruínas. Então o povo de Deus tem que reconstruir numa área limpa. Uma área limpa. É começar a buscar o Senhor de coração aberto, coração limpo. Todo entulho, meus irmãos, minhas irmãs, vai ter que ser tirado. Porque senão o muro vai ficar mal feito, o muro vai ficar, nem vai ser reconstruído. Tinha muito entulho. Diz que a muralha antiga, ela tinha mais ou menos 4 quilômetros. Ela era muito extensa e ela era muito alta e ela era muito larga. Tinha muita pedra. Qual o entulho, meu irmão, que eu e você temos que tirar? E outra coisa, hoje em dia se usa muita terceirização, né? A gente terceiriza, por exemplo, uma empresa, ela contrata uma outra empresa para fazer limpeza, correto? Para de terceirizar a culpa que é minha e sua. Tem muita gente jogando culpa nos outros, sendo que tem que construir a própria vida, tirar o próprio entulho. Ninguém vai chegar e vai tirar o seu entulho, não. Quem tem que tirar o entulho sou eu e você. A gente tem que, Davi, quando pecou com Batseba, ele falou: eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Nós temos que parar de jogar a culpa no outro. Temos que parar. Chega de terceirizar a culpa que é somente minha e sua. Não tem como. A culpa é da igreja, a culpa é da empresa, a culpa é de todo mundo. De minha, sua e minha. O que será que a gente tem que mudar? Então nessa noite vai ter o corredor aqui. Vocês não vão jogar o entulho nos pastores, nos obreiros, não. Mas vocês vão deixar no altar. Ou vocês vão, um clamor. Vocês vão deixar tudo aqui. Mesmo que seja difícil. Às vezes você tem um vício. Ai, a igreja não pode saber. Gente, deixa eu falar um negócio. Jesus falou assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós temos que lançar todas as nossas cargas, todo o nosso cansaço no Senhor. Ele convida. Então nessa noite, você está cansado, você está cansado do seu vício, você está cansado até de você, eu estou cansado até de mim, sabe? Então nessa noite, a gente tem que jogar os entulhos fora, parar de botar culpa, terceirizar e lançar as cargas que o Senhor está falando, clamando há muitos anos, há muito tempo na minha e na sua vida. Não tem como reconstruir. Mas nós vamos ficar 12 dias aqui, 12 meses fazendo campanha. Se você não jogar o entulho fora, a muralha nem vai ser reconstruída. Temos que jogar a muralha fora, o pecado escondido, aquela culpa do passado. Não é preciso ficar carregando não, sabe, gente? A pastora João, ano passado, ela pregou na culpa das mulheres, sobre o cansaço. Eu até fiz um voto comigo mesmo. Eu falei, vou parar de falar que eu estou cansada. Mas tem hora que eu estou viciada. Como você está? Não, não. Eu falei, eu vou parar de falar que quanto mais eu falo que eu estou cansada, mais cansada eu estou. Então, eu tô dizendo, não sei quem que eu cumprimentei ele. Estou cansada, não estou não. A cara pode estar de cansada,
cansada, sobrecarregada. O mundo espiritual está aí, ó, guerreando, o mundo está terrível. E lá fora está pesado mesmo, não está fácil não, né, pastor Claudinho? Não está fácil não. Então, fica pesado. E hoje, nessa noite, o Senhor Ele quer dar descanso para muitas almas aqui cansadas, que estão trocando, sabe, a família por vícios, sabe, troca a família, foge da igreja, achando que vai ser culpado. Não, o que o Senhor quer é regenerar, porque quando a gente aceita Jesus, nós temos o privilégio de filhos, mas quando nós temos a natureza de filhos, nós somos regenerados. A regeneração é com o tempo, o arrependimento, é um tempo de arrepender, é um tempo de lançar entulho, coloca aqui, você vai passar, não vai pedir nada, ou você vai limpar. Os carregadores reclamaram para Neemias: a gente não aguenta mais, eu estou cansado. Nós estamos cansados aqui, ó, a reclamação deles aqui, ó. Os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Os trabalhadores não tinham mais forças. Não tinham. Talvez você não tenha mais força. Você está aqui, você está cansado, fadigado, mas o Senhor está te dando uma nova. Salmo 126. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo voltarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Aleluia! É hora de limpar a era, porque vai chover. Então você tem que dar lugar à semente que vai brotar. É o trabalho que brota do chão. Maria, tem como colocar aí as torrentes do Negueb? Tem muito para falar, mas o tempo está curto. Então, isso aqui é a torrente do Negueb. São as águas que chegam de repente. Eu vou dar um termo popular, é a famosa cabeça d'água. A gente até escuta falar, quem vai em cachoeira nesse tempo, toma cuidado com a cabeça d'água. Você está na cachoeira, de repente chega aquela vida já parceira. Quando o salmista fala assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. São essas águas que chegam de repente com o nosso milagre. Pode tirar. Mas enquanto essas águas não chegam de repente, que é um milagre súbito, existe um milagre processual, que é um milagre que brota do chão, que vai requerer o nosso esforço. Está aqui, ó. Se o Negueb é um milagre que desce do céu, a semeadura é um milagre que brota do chão através da fidelidade humana. Muitos, embora libertos da Babilônia, permanecem cativos em sua própria passividade, preferindo o exílio ao desconforto da reconstrução. Mas a gente 126 compreende que a lágrima não é expressão de dor, mas líquido de irrigação. Cada pranto vertido sobre o dever cumprido é um investimento na alegria futura. Enquanto o súbito de Deus não vem, a nossa fidelidade gradual mantém a semente viva. Enquanto o Negueb não chega, a nossa fidelidade gradual vai semeando, meu irmão, vai semeando com lágrima. A sua lágrima vai regando, aí vai começar a brotar aquela semente debaixo da terra, as flores, a esperança. Então nessa noite tem uma palavra de esperança para você e para mim. Vai ter um milagre súbito, as torrentes do Negueb, elas vão jorrar na sua e na minha vida. Mas enquanto não chega, continua semeando, continua. Está difícil? Está difícil? Continua. A sua lágrima está irrigando uma terra que está seca. Mas num dia, no futuro, ela vai brotar. No Kairós de Deus. E para finalizar, Neemias guardava a palavra no coração. Ele falou assim: não tenho medo deles. 14. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e luta pelos seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. 16. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens jazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e coraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a arma. Sabe como é que eles faziam o trabalho? Oração, jejum. A nossa arma é essa aqui. Com uma mão, a arma, e a outra.
nosso dia a dia, ele tem que ser com a palavra. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra de Deus. O nosso dia a dia, é o nosso alimento, ele é o nosso sustento. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos guardar. Neemias venceu porque ele orava. Neemias venceu porque ele jejuava. Neemias venceu porque ele tinha a palavra de Deus guardada no coração. No caso, a Torá, o rolo, não sei o que é, não existia a Bíblia. Mas ele tinha guardado no coração. De um lado, no nosso dia a dia, a arma é nossa, essa aqui. Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus no deserto. Então, nessa noite, eu quero convidar vocês, pastores e obreiros, podem vir à frente. Vocês não vão pedir nada hoje. Vocês vão deixar o intuito no altar. Como eu repeti. Não vai ser nada dos pastores, não. Lá vou para eles, não é pastor. Vai ser no altar. Ele, antes de reconstruir a cidade, não adianta reconstruir sobre montura. Não adianta reconstruir sobre sujeira, sobre pedras. Não adianta, não adianta. Limpe a eira, limpe o seu coração, limpe, é dia de limpeza. Para, no dia da festa, os muros estarem totalmente reconstruídos. Amém? Podem vir, já podem vir. Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir primeiramente a cobertura, o sangue do Senhor sobre os obreiros, pastores, em nome de Jesus. Senhor, venha cobrir com teu sangue, em nome de Jesus, que haja arrependimento, Senhor. Que haja arrependimento nessa noite. Que todo entulho, às vezes, que o povo de Deus tem guardado, todo entulho que o povo de Deus tem, Pai, em nome de Jesus, Pai, deixado para lá, deixado no cantinho, embaixo do tapete, Senhor, em nome de Jesus, está sendo deixado aqui essa noite. Que haja uma limpeza, no meio do teu povo, que haja uma limpeza no meio, Pai, em nome de Jesus, do povo de Deus, Pai, em nome de Jesus, limpa, Senhor, limpa, que haja corações limpos, em nome de Jesus, para reconstruir, para restauração de sorte. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, que haja esperança. Ah, Senhor, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de louvor, e se dizer entre as nações, grandes coisas fez Senhor por eles, eu digo,
verdade, porque cada um é único, cada um é única perante o Senhor. Em nome de Jesus, arrependimentos aqui nessa noite, curas aqui nessa noite, humildade aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus, superação de limites. O teu povo ia resistir, Senhor, resistir ao inimigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, cura o teu povo. Cura, Senhor, cura. Tira toda religiosidade, Senhor, toda religiosidade, Senhor. Senhor, guarde todo o teu povo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Lança suas cargas ao Senhor. Em nome de Jesus, Santo, Santo é o Senhor. Vem, Senhor, enche os corações, enche as nossas vidas, quebra a cadeia aqui essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quebra cadeias quebradas, haja reconciliação e haja novo tempo. Restaura, Ô igreja, você pode ficar de pé? Você pode ficar de pé no seu lugar? Você pode louvar esse louvor com toda intensidade. Você está na reta final da sua vitória. Pensa você a 3 quadras da sua vitória.